Fala galera, tudo bom com vocês? Professor William de novo, depois de um bom tempo aí, a gente agora voltando a fazer as gravações, que a gente teve a nossa semana de prova, teve nossa revisão de matéria do terceiro bimestre, por isso a gente não teve esses vídeos gravados, mas hoje eu já estou gravando o primeiro vídeo para vocês, entendeu? O primeiro vídeo do quarto bimestre, como eu falei com vocês, é um quarto bimestre um pouco menor, então a gente vai ter alguns vídeos aí sendo colocados semana após semana, como eu sempre faço com vocês, com atividade junto com esse vídeo. Junto com o vídeo já vai ter uma atividade lá para que vocês possam fazer, e essa atividade vai estar sendo trabalhada dentro do conteúdo que vai ser colocado no vídeo. E hoje a gente começa a falar no quarto bimestre do handball. A gente começa a falar do último esporte daqueles 4 que a gente sempre pratica e sempre faz na escola, que é futsal, basquete, vôlei e handball. Nós já falamos dos 3 nos 3 últimos bimestres, e nesse quarto bimestre nós vamos começar a falar do handball. O handball, diferente dos outros, ele tem várias, não vou dizer que são várias versões, mas ele é um esporte que ele não foi criado do nada, como aconteceu com o basquete. O basquete teve uma criação vinda do nada. O James Naismith, ele teve que criar um esporte da cabeça dele, criar o esporte pegando algumas regrazinhas de outros esportes, mas ele teve que criar um esporte saindo do nada. O futsal teve uma adaptação do futebol de campo, mas também foi um esporte criado e repensado regra após regra do nada. O vôlei é da mesma forma, entendeu? Foi um esporte criado para do nada que eu digo assim, um esporte que nunca existiu, nem não teve nenhum esporte parecido e que teve que ser criado, porque lá naquela época estava tendo muito problema com o basquete por causa da agressividade do jogo, que na época ainda não tinha tantas regras como é hoje em dia. Então, por causa de toda essa agressividade, o basquete naquela época era um esporte muito complicado. Então o vôlei foi criado para que não acontecesse tanta agressividade dentro do jogo e para que outras pessoas pudessem jogar. Então, diferente desses 3, o handball não. O handball, para vocês terem uma noção, uma das primeiras aparições dele foi em Roma. Foi lá em Roma, e segundo um autor chamado Cláudio Galero, que é de 130 a 200 DC depois de Cristo, esse jogo lá ele era conhecido como Raspaton. O que é o Raspaton? O Raspaton é isso daqui que vocês vão ver. O Raspaton, se você parar para dar uma analisada na imagem que você está vendo, ele é muito parecido com o futebol americano. Então qual era a ideia do Raspaton? Existia já um gol, já existia um alvo que era um gol colocado de um lado, o outro colocado do outro, dentro de um campo, só que nesse campo não existia marcações. Então não teria como saber aonde eu saía com a bola, aonde a bola não saía. Então era um jogo muito louco, muito fora do comum. Só tinham realmente 2 gols, um do lado de cá, o outro do lado de lá do campo. E o que acontecia com o jogo? Eu poderia passar sim a bola para o outro companheiro, mas como vocês estão vendo na imagem aqui na mão do companheiro aqui, a bola está na mão dele. Ele poderia sair correndo com a bola como no futebol americano acontece. A única diferença é que ele poderia sim passar a bola para outros colegas, para outros jogadores do time dele. Mas ele poderia sair correndo com a bola na mão. Uma coisa que hoje em dia no handball a gente sabe que a gente não pode. A gente pode só dar 3 passos com a bola na mão, a partir desse momento eu tenho que tocar a bola ou sair quicando a bola. Então naquela época, esse Raspaton, ele era um jogo muito parecido com o futebol americano. Mas foi uma das primeiras aparições do handball. Mas por que uma das primeiras aparições do handball? Porque algumas coisas das regras desse jogo foram adaptadas depois do handball. E aí o tempo foi passando. E aí, em meados de 1848, um professor dinamarquês chamado Roger Nielsen, criou no Instituto de Oxford, lá na Dinamarca, um jogo denominado Hardball, que é isso que vocês estão vendo na imagem. Esse Hardball já era um jogo bem mais parecido, bem mais próximo do que ia ser o handball, do que ia ser o handball mais na frente. Por quê? Esse jogo ele já tinha algumas regras específicas. O jogador poderia correr com a bola na mão, ele ainda poderia correr com a bola na mão, até porque o jogo era praticado no campo, ele era ainda praticado no campo,
Só que diferente daquele outro que a gente acabou de ver, que foi uma das primeiras aparições, esse jogo o campo já tinha marcações. Já era praticado dentro de um campo, com marcações. Lógico, as marcações ainda eram marcações do futebol de campo, que naquela época já existia faz tempo. Então esse jogo ele foi criado e foi praticado dentro do campo de futebol de campo, mas com algumas regras já específicas. Se você reparar na imagem, você vê que já tinha pessoas que se pulavam na frente do atleta do que de quem estava arremessando a bola, para que a bola não chegasse com tanta força no gol, como acontece hoje em dia no handball. O arremesso nesse jogo do handball já era feito fora da área, não tinha como eu entrar dentro da área, diferente do outro que a gente acabou de ver do Rasparton, que a gente acabou de ver que como eu poderia segurar a bola debaixo do braço e não tinha marcação para saber aonde era a área do jogo, eu poderia ir com a bola até dentro da área, até lá perto do goleiro para arremessar a bola e fazer o gol. Esse não, esse já tinha uma regra diferente. Eu já tinha que arremessar essa bola de fora da marcação da área. E aí o que acontece? Com o tempo, foi se aperfeiçoando o jogo. Com o tempo, foi se aperfeiçoando o jogo. E a próxima aperfeiçoação, ou a próxima perfeição dessa parte do jogo, foi feita pelos tchecos. Foi feita pelas pessoas que moravam na República Tcheca. E aí qual o nome eles deram para esse jogo? O nome dado para o jogo lá na República Tcheca era Azena. Esse Azena era muito parecido com os dois. Ele pegou as regras pegou algumas coisas do primeiro jogo, pegou algumas coisas do segundo jogo, que já era um esporte muito mais parecido com o handball, e adaptou e colocou algumas regras dele diferentes. As pessoas que criaram esse jogo na República Tcheca criaram algumas regras diferentes para que acontecesse esse jogo lá na República Tcheca. Então, assim, a adaptação foi acontecendo ao longo do tempo. Tanto é que na República Tcheca, se você olhar aqui, o gol já era menor. Por quê? O jogo que a gente viu agora anteriormente, o hardball, o que acontecia com ele? Como ele era jogado dentro de um campo de futebol de campo, o gol era o quê? Isso aí. O gol era do tamanho do futebol de campo. Agora tu imagina, olha que facilidade que seria se com um pé, para muitas pessoas é fácil você acertar o gol de futebol de campo por ele ser maior, para que o goleiro não pegue a bola. Você imagina você podendo jogar a bola com a mão. Com o pé ainda tem uma dificuldade, porque você ainda não tem um contato total com a bola. Você não consegue segurar a bola com o pé. Eu tenho que chutá-la. Agora você imagina fazer isso com a mão. Com a mão é uma facilidade muito grande, porque eu posso segurar a bola. Então eu posso colocar a direção para onde eu quero que a bola vá. Então, no hardball, a facilidade para fazer o gol era muito grande. Então uma das coisas que eles colocaram como objetivo nesse Azena, que foi criado na República Tcheca, foi a diminuição. Uma das coisas foi a diminuição. A diminuição do gol. O gol ficaria menor. Então o gol acabou ficando menor. Então a dificuldade para que o gol acontecesse era muito grande. E aí o que acontece? O jogo continuou sendo praticado, sendo colocado regras diferentes. Até esse momento ainda era praticado dentro de um campo, então ele não era praticado ainda no salão como a gente conhece hoje em dia, ou na quadra como a gente conhece hoje em dia. Ele ainda era praticado no campo. Então, por ser praticado no campo, uma das coisas que hoje em dia está como regra do handball não poderia acontecer naquela época ainda, que era eu ter que quicar a bola para sair carregando a bola na mão. Então, naquela época, o jogo ainda era um jogo que não prezava muito pelo coletivo. Por quê? Para quem não sabe, o jogo coletivo é o jogo onde eu trabalho com o meu time inteiro participa do jogo. Agora você imagina você entrar num jogo onde você não precisa quicar a bola, onde você não tem a regra dos 3 passos com a bola na mão, como acontece no handball. Eu podendo pegar a bola debaixo do braço e sair correndo do meu gol até o outro para fazer o gol. Seria um jogo competitivo? Não. Isso aí. Não seria um jogo competitivo. Seria simplesmente um jogo individual, aonde
talvez um, no máximo dois jogadores iam estar participando do jogo. O resto não participaria de nada dentro da partida. Então, ao longo do tempo, as regras foram sendo recriadas. Só que a gente ainda não chegou no handball. Esses jogos que eu acabei de mostrar para vocês são jogos que já tinham sido criados e que foram pegos lá na frente como adaptações para que a gente chegasse ao handball que a gente conhece. Só que aí antes do handball ser criado, antes de realmente nós sabermos quem foi o criador do handball, quem realmente criou o handball, eu vou mostrar para vocês mais um jogo. E foi desse jogo que a base total do handball foi tirada. Esse jogo começou a acontecer no período da Primeira Guerra Mundial, de 1915 a 1918. E esse jogo ele foi decisivo para a criação do handball. Por quê? Esse jogo foi criado por um professor de ginástica lá de Berlim, na Alemanha, chamado Max Heiser. Ele criou esse jogo ao ar livre para os operários das fábricas Siemens. O que é a Siemens? O que é essa fábrica Siemens? Não sei se alguém lembra, antigamente existia um celularzinho azulzinho, que tinha até o jogo da cobrinha. Se vocês não lembrarem, depois pesquisem na internet que vocês vão achar esse celular. É um celularzinho azulzinho, pequenininho. Isso já é bastante antigo. Ele era feito por essa marca. Essa marca, hoje em dia, ela já não é tão vista, não aparece mais, ela já acabou. Não sei se ela já acabou, mas eu acho que ela já não está mais no mercado. Porém, esse Max Heiser, ele criou esse jogo para esses funcionários. Qual era o nome desse jogo? Torball. Esse é o Torball. Hoje em dia, o Torball também é conhecido como Goalball. Ele é um esporte paralímpico. Ele é um esporte onde ele é jogado por pessoas que não têm a visão, que perderam o sentido da visão. Então ele é jogado por pessoas cegas, que acabam sendo cegas, ou talvez não cegas totalmente, mas com algum grau de cegueira. Então ele é jogado por essas pessoas. É colocado uma venda no olho dessas pessoas e elas têm um gol grande. Se vocês repararem depois nas imagens que eu vou passar para vocês na aula prática nossa, lá na aula ao vivo nossa, vocês vão ver melhor. Ele é feito por um gol grande, onde 3 pessoas jogam em cada time. Qual é o objetivo? Eu tenho que lançar a bola para que a bola passe e entre dentro do gol. E essa bola, ela tem um guizo, então ela faz barulho. Então, para a pessoa que não está vendo, tá lá que ela tenha esse problema da visão, pela audição ela vai ouvir o barulho da bola e ela vai chegar até onde está a bola para tentar evitar o gol. E quando é a hora da defesa, a defesa vai ficar dessa forma, como vocês estão vendo do lado de lá. As pessoas ficam todas deitadas no chão. Então, o que acontece? Ué, professor, mas por que o handball chegou muito próximo disso daí? Por quê? Esse jogo foi criado lá na Alemanha. Esse jogo foi criado depois da Segunda Guerra. E ele, quando começaram a praticá-lo no campo aumentado, e aí o que acontece? No início ele era praticado num campo pequeno. Por causa disso que vocês estão vendo. Mas depois de um tempo, o jogo começou a ficar, naquela época, ele ainda não era praticado simplesmente por pessoas com deficiência visual. O goalball ele foi criado bem depois. Mas esse Torball teve uma grande parte na criação do goalball mais pra frente. Mas, naquela época, ele ainda era jogado por pessoas que tinham a visão normal. Então, o professor, quando começou a criar esse jogo, as pessoas começaram a gostar do jogo. E ele começou a ter que aumentar o número de pessoas dentro do campo. E aí, com esse aumento do número de pessoas, eles tiveram que aumentar o campo de jogo. E começaram a praticar esse jogo dentro do campo com as medidas do futebol. E aí, quando quando esse rapaz que eu acabei de falar com vocês, quando ele criou esse jogo, quando ele criou o Torball, enquanto o jogo estava sendo praticado, em uma das aulas dele lá, quando ele estava praticando o jogo, apareceu um homem
chamado, em 1919, um professor alemão chamado Karl-Heinz Lenz, e ele reformulou. Após esse momento, dele ter visto esse jogo do Torbal e ter visto tudo que acontecia dentro do jogo, ele acabou reformulando, esse Karl-Heinz Lenz, ele acabou reformulando o Torbal. E ele alterou o nome para Handball. E aí ele começou a criar o jogo. As regras que foram criadas por esse homem, elas foram publicadas pela Federação Alemã de Ginástica. Só que, no início, essas regras foram criadas para um jogo que tivesse o número máximo de jogadores de 11 jogadores. Então, os primeiros jogos de handball eram jogados por 11 pessoas. Não simplesmente como a gente vê hoje em dia o handball ser praticado. E na próxima aula, quando nós formos falar de regras, aí eu vou estar passando para vocês o número correto das regras de quantos jogadores eu posso jogar no handball. Mas naquela época, no início, era jogado por 11 jogadores. E Lenz levou, esse cara acabou pegando esse jogo e falou assim, pô, peraí, eu não vou segurar esse jogo para mim. Eu quero fazer com que outras pessoas conheçam esse jogo. E aí ele acabou levando esse jogo como um jogo competitivo para Áustria, Suíça, além da Alemanha. Então teve mais de um país que começou a praticar o handball. Áustria e Suíça começaram a também praticar porque esse homem acabou levando esse jogo para outros países. E em 1929, olha só, hein? E em 1929, o diretor da Escola de Educação Física da Alemanha tomou o jogo como um desporto oficial. O que isso quer dizer? Até em 1919, quando ele foi realmente reformulado, mudado de nome, e Karl-Heinz Lenz começou a passar esse jogo para outras pessoas começarem a jogar, era simplesmente um jogo. Era simplesmente mais um jogo. Como o basquete, quando ele foi criado e começou, ele era simplesmente mais um jogo. E mais nada. Depois não. Quando o basquete realmente foi colocado como um desporto, é que realmente ele começou a ser considerado um esporte. Jogo é uma coisa, esporte é outra. Então, eu preciso ter o meu esporte, meu jogo reconhecido para que ele vire um esporte. E como é que isso acontece? Quando ele é praticado em vários outros lugares. Ele não pode ser praticado num lugar só, ele tem que ser praticado em vários outros lugares. Aí sim, nós podemos considerar aquele jogo como um esporte. E em 1920, esse Karl-Heinz Lenz conseguiu ter o que ele queria, que era fazer com que o jogo que ele tinha criado fosse considerado um esporte. E aí, beleza. Em 1920 foi considerado um esporte. 5 anos mais tarde, Alemanha e Áustria fizeram o primeiro jogo internacional com a vitória dos austríacos por 6-3. Então, olha só 5 anos mais tarde desse jogo ser considerado um esporte, que foi em 1920, então só em 1925 é que aconteceu o primeiro jogo internacional, tendo o handball como um esporte já, não mais como um jogo simplesmente. Então, olha como que o tempo passou até o handball chegar ao que a gente chegou hoje. E para vocês terem uma noção, em 1925 foi o quê? Ah, isso aí. Em 1925 foi a primeira vez que aconteceu um jogo internacional de handball, já o handball como um esporte. E olha só, quase 10 anos depois, só em 1934, 9 anos depois, é que o handball conseguiu chegar no auge que ele queria. Karl-Heinz Lenz conseguiu, em 1934, fazer com que o jogo que ele tinha criado lá atrás, buscando regrinhas e partes daqueles jogos que eu mostrei para vocês, só em 1934 que esse cara conseguiu fazer o jogo que ele tinha criado, agora já era um esporte, chegar ao auge da história. Ah, professor, como assim o auge? Porque só em 1934 o handball virou um esporte olímpico, reconhecido pela International Olympic Committee. O que é isso? O Comitê Internacional Olímpico. O Comitê Olímpico Internacional, para falar a verdade, vamos trazer para a tradução para o português, o Comitê Olímpico Internacional. O que é o Comitê Olímpico Internacional, professor? Simples.
é quem organiza as Olimpíadas. E um jogo para ele ser considerado olímpico, um esporte para ele ser considerado olímpico, ele tem que ser praticado em todos os lugares do mundo. Ele não pode ser praticado num lugar só, ou em alguns lugares. Ele tem que ser praticado em todos os lugares do mundo. Então só em 1934 é que Carlos Lenz conseguiu o auge, o objetivo dele, que era o esporte que ele tinha criado e que ele tinha adaptado dos outros, que os outros também criaram, que ele também não deixou de falar, conseguisse chegar ao auge de ser considerado um esporte olímpico. E, a partir daí, o handebol começou a ser praticado e a ser jogado dentro das Olimpíadas de Verão. As Olimpíadas que nós conhecemos, que ano que vem, em 2021, nós temos a do Japão, a de Tóquio. Então, o que acontece? Em 1934, o handebol começou a estrear como um esporte olímpico. E aí, professor, mas tá, beleza. Só que o mais engraçado é que, em 1934, o handebol estreou como um esporte olímpico ainda sendo jogado no campo. E ainda tendo os 11 jogadores para cada lado, em 1934. Sabe por quê? Porque ele só foi adaptado para o salão. Ele só foi adaptado para o salão em 1954. Por um único motivo. Por causa de razões climáticas, porque às vezes chovia e quando começava a chover não tinha como jogar esse esporte no gramado, não estava tendo como jogar na grama mais, por causa de escorregar e tudo mais, e também pela preferência do futebol no espaço. Pô, o campo já era feito pro futebol. Pô, peraí, agora eu vou deixar de jogar futebol no campo porque o nego tá querendo jogar handebol? E aí a preferência começou a ser sempre de quem estava querendo jogar o futebol, que era para o que o campo tinha sido criado. E aí o que aconteceu? Com o tempo, foi se levando esse esporte para dentro de quadras fechadas, como aconteceu com o basquete, como aconteceu com o futsal, como a gente viu no bimestre passado, falando sobre o futsal. Por que o futsal virou o que ele é hoje em dia? Porque todo mundo queria jogar futebol de campo, não tinha espaço. O que eles fizeram? Levaram o futebol, que na época ainda era considerado futebol, só que aí eles chamaram de futebol de salão, levaram o futebol para dentro de uma quadra de basquete ou levavam para dentro de uma quadra de hóquei. Da mesma forma aconteceu com o handebol. Eles começaram a levar o esporte para dentro de quadras fechadas. E em 1954 isso começou a acontecer. E aí o que aconteceu? Em 1966 foi suspenso os campeonatos mundiais em campo. E a partir de 1966, todos os campeonatos mundiais de handebol aconteceram no salão. O que acontece até hoje. Por quê? De 4 em 4 anos acontece o campeonato mundial de handebol. As Olimpíadas também são de 4 em 4 e os campeonatos mundiais de handebol também são de 4 em 4 anos. Então o que acontece? Esse que vocês estão vendo foi o que aconteceu na Sérvia em 2013, onde a seleção brasileira feminina de handebol foi campeã mundial de handebol. Mas de 4 em 4 anos existe o campeonato mundial de handebol. Então, esse é só para vocês entenderem um pouquinho a história do handebol. O handebol tem uma história bem inusitada, como a gente viu. Desde o primeiro esporte que foi criado lá em Roma, lá pelos romanos, e aí foi passando, e aí sendo lapidado ano após ano, até chegar naquele homem lá em Berlim que criou o Thorball. Daquele momento em diante, foi sendo lapidado, até Carlos Lenz, em 1919, realmente trocar o nome de Thorball, colocar o nome de handebol, e dali em diante o handebol cresceu e virou o esporte que ele é hoje. Então, o pai do handebol nada mais é do que Carlos Lenz. Carlos Lenz é considerado até hoje o pai do handebol. Os outros também fazem parte da história do handebol, mas quem realmente criou o jogo, quem realmente trocou o esporte de nome, quem realmente colocou regras específicas no jogo foi Carlos Lenz. E Carlos Lenz até hoje é considerado o pai do handebol. E aí a gente viu a evolução daí em diante até chegar ao que a gente vê hoje, que é
o esporte já como um esporte olímpico, o handebol como um esporte olímpico, e também de 4 em 4 anos o handebol sempre tem o seu campeonato mundial, para mostrar para o mundo como o esporte é importante. E aí, galera, na próxima aula, nessa semana eu já vou estar colocando para vocês lá as atividades dessa parte da história do handebol. E aí na próxima aula, nas próximas semanas aí, quando a gente tiver as nossas aulas, eu já vou estar gravando sobre as regras do jogo, depois sobre os fundamentos do jogo, para que a gente possa finalizar o nosso bimestre. Beleza? Então, ó, fiquem com Deus, até a próxima, tamo junto, que precisar eu tô aí. E outra, não deixem de fazer o exercício que eu vou colocar na plataforma para que vocês consigam a nota tranquilamente. Valeu? Abraço!